Abramos a palavra do Senhor em Apocalipse. Irmãos, eu gosto de escatologia. É um assunto complexo. Tem que estudar, tem que pesquisar. Tem que ser algo que o Senhor coloca no meu coração. Eu procuro anotar porque eu não sou inteligência muito elevada para guardar todas as coisas, são muitos detalhes. Eu gostaria que os irmãos, muitas das vezes, estão com a Bíblia e no momento que a gente está falando, você vai procurar o versículo, perde o que está sendo dito. Alguns textos eu escrevo aqui na folha para adiantar, mas outros eu vou ter que ler aqui na palavra do Senhor. Amém? Muito bom. Eu vou falar sobre o juízo de Deus. Muito se fala de bênçãos, não é verdade? Mas o Senhor tem abençoado. Que o Senhor é amor, que Ele é misericórdia, mas que Ele também é juízo. Lá no capítulo 20, do versículo 11. Se algum irmão está com algum celular, pode ver no celular, apenas a Bíblia. Esquece as comunicações extralocais. Apocalipse 20, 11 diz: porque, irmãos, há muitos detalhes na profecia. O livro de Apocalipse é o ápice da escatologia. Toda a Bíblia, ela é entrelaçada. Livros do Velho Testamento, do Novo Testamento, eles se fecham num contexto de um texto, para que o Senhor nos dê, para que o Senhor venha nos dar entendimento, para entendermos, e que o Espírito Santo do Senhor me ajude, e que ajude os irmãos. E o texto diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Primeiro, duas palavras que vamos a ter aqui neste momento é trono branco. Cerca de 50 vezes em Apocalipse é feita a menção do trono branco. No capítulo 4, 13 vezes são citados o trono branco, e 11 vezes refere-se ao trono de Deus. Este é um trono de juízo, de um juízo elevado, puro e santo. Trono não é uma mobília, mas um símbolo de governo e autoridade soberana de Deus. Muitas das vezes temos Apocalipse, o Senhor está sentado no trono. Isso representa o governo de Deus e a soberania de Deus, a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Deus está sentado nele como juiz. Por isso que é o juízo de Deus. Vamos ler alguns textos. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, versículo 2, diz assim, as citações do trono: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Versículo 3: e esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Aqui na minha Bíblia tem uma explicação de jaspe, é provavelmente um diamante, sugerindo pureza ou santidade. Sardônio é a cornalina, é um vermelho profundo, retratando a ira vingativa de Deus. A esmeralda é verde, a cor dominante é o arco-íris, simbolizando a misericórdia do Senhor. E no versículo 9 do capítulo 4, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono
ao que vive pelos séculos dos séculos. No capítulo 5, versículo 1 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. No versículo 7 diz: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. No versículo 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. No capítulo 6, versículo 16, fala-se assim: e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Completando: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E o capítulo 10, capítulo 7, versículo 10: e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Deus está sentado nele como juiz neste trono, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 21. (21) 5 e 6 diz assim: disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça de fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas. Eu lhe serei Deus, ele me será filho. Interessante, irmãos, no versículo 6 fala o início das coisas, no versículo 6 fala do fim das coisas. Em 2 versículos nós vemos o princípio e o fim de algo. Aqui fala de Jesus. João 5, Evangelho de João. João 5, 22 e 29, Jesus diz assim: e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. O livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu Jesus, dizendo acerca de Jesus, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus está sentado neste trono como juiz na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que fugiram a terra e o céu, como nós lemos lá no capítulo 20, versículo 11, a segunda parte diz: fugiram a terra e o céu. João viu o universo sair de existência. Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Pedro descreveu esse momento em segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Capítulo Pedro 3, de 10 a 13, diz assim, prestamos atenção. Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 3, 10 e 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, do qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro está dizendo aqui, irmãos, que o universo destruído deixará de existir. Os céus passará com um estrepitoso estrondo. Os céus refere-se ao quê? Ao universo físico, tudo que está ao nosso redor, a terra, a atmosfera. Diz lá, o estrepitoso estrondo que disse Pedro, implica um assobio, um som de estalo, como de um objeto sendo consumidos por chamas. Quando você vê uma floresta, quem já presenciou uma floresta pegando fogo, os estalos da chama queimando, o calor destruindo o que está por volta. Deus incinerará, quer dizer, queimará o universo, provavelmente mediante uma reação atômica que desintegrará toda a matéria como conhecemos. Irmãos, nós sabemos que a nossa Terra é uma bola, é um globo, e a crosta terrestre está em torno de 50 quilômetros, em algum lugar de espessura, e nós sabemos que no centro da Terra são magma. Nós estamos em cima do fogo. Se Deus quiser destruir uma cidade como foi Sodoma e Gomorra, quiser fazer juízo sobre uma cidade, sobre um país, é apenas abrir um buraco na terra e jogar fogo de baixo para cima, como aconteceu. Lá em 2 Pedro, no versículo 7 do capítulo 3, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo. Você crê nisso? As pessoas estão entesourando aqui na terra. Mais, para quê? Para ser queimado. Têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E o versículo 11 diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. E o versículo 13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, o qual habita a justiça. Os elementos se desfarão abrasados. Os elementos são os componentes atômicos dos quais a matéria, por fim, pode se dividir, e que fazem parte da composição de toda a matéria criada. Irmão Pedro, o apóstolo, quer dizer que todos os átomos, todos os nêutrons, todos os prótons, todos os elétrons vão se desintegrar. Está aqui no versículo 11: visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade. Meus irmãos, essa Bíblia aqui é composta de átomos, nêutrons, prótons. Eu sou composto disso. Se Deus autorizar isso se desintegrar, eu sou uma bomba. Essa Bíblia é uma bomba. Tudo aqui vira uma bomba, tudo pega fogo. Na Segunda Guerra Mundial, os irmãos viram quando os Estados Unidos jogou uma pequena bomba atômica sobre Nagasaki. 40 mil pessoas foram incineradas sem saber de que morreu. A potência da bomba, dos átomos, era tão grande que uma pessoa que estivesse à frente de uma parede, a luz era tão forte que a fotografia deve ficar na parede da casa. Há poucos dias mostrou os fatos da Segunda Guerra Mundial. E na outra cidade foi feita a mesma coisa, até que os japoneses se renderam. E aquela bomba era pequena, alguns megatons. Hoje, se for desfazer as ogivas nucleares que existem ao redor do mundo, nos navios de guerra que andam por aí, se eles começarem a jogar, a terra pode se desintegrar. Nós sabemos disso. A terra e as obras, irmãos, isso tudo vai se queimar. Toda a terra natural e física e a sua forma atual, com todo o seu universo, será consumido pelo fogo, como foi no primeiro mundo. Deus falou: vou destruir a terra. Chamou Noé e falou com ele: prepara uma grande arca, para que todos aqueles que entrarem dentro dessa arca não vão ser submergidos pelas águas que virão. Quem é que entrou na arca? Noé e a sua família. Cadê o restante? E não foi de um dia para o outro, não. Provavelmente durou 100 anos para se construir uma arca daquela. E os avisos foram feitos. Cada martelada que dava lá
era a pregação. Hoje Deus tem falado ao coração da humanidade. Eles têm esquecido. E a palavra de Deus diz: quando o Filho do Homem vier, porventura haverá fé na terra? As pessoas creem em muita coisa, mas não creem na Bíblia. Negam a Bíblia. Aqui está a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, eu fico extasiado como as coisas se encaixam. Como as coisas se encaixam. Foi o sopro de Deus. Mas os homens dão mais valor ao sopro dos demônios, que criam religiões, seitas que desviam as pessoas da verdade, e elas acham que têm a verdade. A verdade está em conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o caminho que leva para a eternidade, não é religião. A terra e as obras, tudo que você tem feito, se não for para a glória do Senhor, vai ser queimado. Toda a terra natural e fim será consumida. Lá no livro de Isaías, com o contexto do Velho Testamento, que não é só Apocalipse. Isaías capítulo 24. 24, 19 e 20 diz assim: prestai atenção. A terra será de toda quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Em 34, Isaías 34, 4, diz assim: todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e da folha da figueira. No versículo 4, irmãos: nem mesmo os céus escaparão das consequências do juízo de Deus. Nem o próprio céus. O céu que eu falo não é a morada do Deus Altíssimo. Quando nós olhamos, é a atmosfera. Nós sabemos as potestades do ar, aonde os demônios agem, aonde eles planejam. 2 Pedro 3,11 diz lá uma palavra que já foi lida. A palavra de deveis ser tais como os que vivem. Deveis ser tais como os que vivem. É uma advertência, é um chamado. O que significa isso? Como vocês devem viver com excelência? Deus tem nos dado vida em abundância, para vivermos a vida que Ele tem nos dado. Esse é um desafio direto aos cristãos, para que conformem sua vida aos padrões de Deus. A mídia dita os padrões, a televisão dita os padrões, a sociedade está ditando os padrões, mas nós temos que viver conforme o padrão que está na palavra do Senhor. Os padrões de Deus à luz da realidade do juízo vindouro e da eternidade. Como que é o padrão? O mesmo texto diz lá, em 2 Pedro 3,11: santo procedimento e piedade. Irmãos, é época de nós estarmos nos separando, falando, testemunhando, mas não fazer parte de muitas coisas. Santo procedimento refere-se à maneira como o cristão deve levar a vida separada do pecado. Irmãos, o pecado escraviza. Ele escraviza. O inimigo usa para escravizar o ser humano. E quando o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos mostra no nosso interior, na minha mente, porque nós somos espírito. Aqui é um espírito que está com o corpo. Alma e espírito são a mesma coisa. Você vai ver na Bíblia, é outra aula, outro estudo, outra pregação. Muita gente com problemas, curar a alma, muito bem, mas cure o espírito. Piedade refere-se ao espírito de reverência que deve permear a postura de um cristão.
aquele que controla o coração. Irmãos, como está irreverente hoje. As pessoas não respeitam a palavra de Deus. Há uma rebeldia no coração. Os meios de comunicação estão pregando. Quando você vê aquela propaganda daquela cerveja que fica de cabeça para baixo, a bebida de quem? Das trevas. Aqueles da noite das trevas. A própria mídia está dizendo que é das trevas. Não é só a cerveja. É muitas outras coisas que são das trevas. E nós estamos brincando com elas. Que lucro teremos? Muitas das vezes colhemos as consequências por causa dos nossos atos, de não afastarmos do pecado, mas andar muito próximo dele. Vigiemos, porque o mundo jaz no maligno, e que o Senhor nos dê graça de viver nele, louvando e glorificando o Senhor. 2 Pedro 3,12, já lido, diz assim: esperando e apressando a vinda de Deus. Você tem orado, ora vem Senhor Jesus? Ou ainda quer viver 70, 100 anos aqui para conseguir mais alguma coisa? Irmãos, a gente só vê decepção. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Quando o dia de Deus chegar, o dia do ser humano chegará ao fim. A corrupção do universo pelo ser humano e por Satanás terá acabado e sido submetido ao juízo, por fim e para todos sempre. Os céus serão incendiados, e toda a terra, e todos quantos estiverem nela. O novo mundo na qual habita a justiça, no versículo 13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Todos os corações que estão aqui nesta noite almejam por justiça. No mundo nós não vemos justiça, porque o Satanás, ele é o quem governa este mundo. Se o Senhor governasse plenamente, teria justiça. Mas o Senhor governa através de quem? Através de nós, cada um de nós. Nós temos que ser sacerdotes do reino para pregar as verdades do Senhor. Novos céus e nova terra. A promessa de um novo universo está arraigado no Antigo Testamento. Não é no Novo Testamento que fala, não, irmãos. Eu falo com vocês, nós temos que ler a Bíblia, lá de Gênesis até Apocalipse, para você entender as coisas. Muitas das vezes nós não crescemos, muitas das vezes nós não entendemos muitas coisas da Bíblia, porque nós não a lemos. Esquecemos como aquelas 5 Bíblias que estão lá em cima da mesa. A não ser que tenha outras em casa para ler. Sei de uma história de uma senhora, né? Não sei se foi verídico. Ela reclamou que não estava lendo a Bíblia porque ela havia perdido os óculos. Já tinha um bom tempo. Aí ela, passando lá no lugar lá, achou a Bíblia. Os óculos dela estavam dentro da Bíblia. Procura a Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus nos dá entendimento para essas coisas. A promessa de um novo universo está arraigado no Antigo Testamento. Salmo 102. Até os Salmos. Salmo 102, 25 e 27. Olha que benção. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão. O salmista diz que lá no princípio de todas as coisas, Deus lançou os fundamentos da terra. Mas ele também diz aqui no versículo: esse princípio perecerá, mas tu permaneces. Como roupa os mudarás e serás mudado. Como se muda? Há uma transformação. Isaías 65, 17. Isaías 65, 17.
eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Amém? 66:22 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Irmãos, aqui está uma advertência para o mundo, aqui está uma palavra ao povo de Israel, ao povo de Deus. Há grupos de teologia, de teólogos, que a igreja substituiu Israel, e que Israel precisa sucumbir por causa disso, que as perseguições e morte em cima de Israel. Mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 22, a nação de Israel haverá de ter uma existência sem fim ao longo do milênio, e nos novos céus e a nova terra pela eternidade, porque a palavra diz aqui no versículo 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Está falando é de Israel, aquele povinho que está lá. Os inimigos se matam entre si, os próprios inimigos, eles são inimigos, mas eles mesmos são inimigos entre si, se matam, mas tem um inimigo em comum, que são eles. Quantas vezes um fato que acontece em Israel, a mídia distorce, nós não sabemos, para levantar o mundo contra Israel. E é isso, é a artimanha do inimigo. Eu li de um fato, de uma bomba que caiu na região, na guerra de 6 dias, caiu em cima de uma casa, e fotografaram uma boneca em cima do monturo da casa, e saiu na mídia. Eu tenho recorte de jornais de casa, de revista, que naquela casa havia criança, por causa de uma boneca ali em cima que havia morrido. Os técnicos de fotografia de Israel pegou aquela fotografia, puxou ela no computador e viu que a boneca não tinha uma poeira. Como é que explode uma casa e a boneca não tem poeira? Porque eles colocaram a boneca lá em cima depois que a bomba caiu, para colocar os outros contra Israel, levantando mentira. As palavras novos e nova significam novidade em termos de qualidade. Irmãos, nesse mundo não tem qualidade de vida mais não. Alguns pode ser que tenham, diz que está tendo. Qual é a qualidade de vida que tem? A pessoa tem tudo, não pode contrair um câncer, está morrendo. Está lá na África o ebola. As nações estão aí. Cada época aparece uma peste no mundo. E Jesus diz lá, e haveria peste, terremotos, fome, guerra. Todo dia tem fomentando guerra. As palavras novos e novos significam novidade em termos de qualidade, ou seja, diferente do que eram antes, não apenas novos no sentido cronológico, mas tudo vai ser diferente. O novo céu e a nova terra está sendo preparado. Deus vai preparar para aqueles que o amam. Quando Jesus disse Paulo disse que os nossos olhos não viram, nem se passou no coração do ser humano, na mente dele, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Temos amado ao Senhor. Quando amamos o Senhor, nós amamos a sua palavra, a sua verdade, e a buscamos com toda a nossa limitação. Habita a justiça. Irmãos, o universo é novo em termos de qualidade, porque a justiça se instalou nele e fez morada permanente e exclusiva, porque este mundo vai ser destruído com as suas obras. Irmãos, cada texto desses aqui, que lê Apocalipse, é a base de estudos de 2, 3 horas. O que eu escrevi neste papel aqui não se escreve em 15 minutos. Isaías 60. Abramos lá na palavra do Senhor. 19 a 22. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia. Essa é a nova
que Deus vai fazer de novo. Nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Os dias do teu luto findarão. Irmãos, aqui Deus está falando sobre a terra, e sobre a terra de Israel. Irmãos, Israel ainda terá a preeminência no mundo. Se eu estiver vivo até lá, vocês vão ver, vocês vão ouvir a preeminência. Irmãos, Paulo diz a Romanos, se a rejeição de Israel trouxe salvação para o mundo, calcula o dia que eles virem o Messias, reconhecerem o Messias. Se a rejeição deles trouxeram bênção, quanto mais a sua eleição. Se nós, como figueira brava, fomos enxertados na oliveira boa, nós produzimos fruto. Quanto mais a oliveira boa, ela enxertada na própria oliveira, o mundo verá o que é a justiça e a palavra de Deus. Apocalipse 21. João na ilha de Patmos, sexagenário, perseguido por causa do Evangelho, do governo de Domiciano, preso lá. Ele deve estar pensando, vou morrer agora, com a idade avançada. Mas Deus está preservando para ele o que nós estamos lendo aqui hoje. 21, de 1 a 7 diz: ele olhou e viu, antes de eu nascer, antes do Brasil existir como nação, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. No versículo 9, no versículo 10, no versículo 20 do capítulo 21 diz: então veio um dos 7 anjos que tem os 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. No versículo 3, continuando, versículo, capítulo 21, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Irmãos, aqui nós estamos nas primeiras coisas. As coisas que vão vir serão eternas, perpétuas. E aquele que está sentado no trono, que nós lemos lá no início, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Somente o Filho de Deus vencerá estas coisas. Aqueles que estão em Cristo Jesus. O céu é para aquele que tem sede. O céu é para aquele que tem sede. Você tem sede de Deus? Muitas das vezes nós cantamos que temos sede de Deus apenas no momento do cântico. O céu é para aqueles que têm sede, e pertence àqueles que, sabendo que têm a alma manchada pelo pecado, procuram sinceramente a satisfação na salvação e na vida eterna que está em Cristo Jesus. O vencedor é todo aquele que exercita a fé salvadora em Jesus Cristo. Existe somente uma fé, é em Jesus Cristo. Essa é a fé
que vai nos levar para a eternidade. Podemos ter fé em função de coisas do mundo, mas somente Jesus, Cristo, é o caminho para toda a eternidade. Romanos 8, 16, 17 diz: o próprio Espírito testifica. Qual é o Espírito? O Espírito Santo de Deus que habita em mim. Ele habita em você? Porque o Espírito Santo habita em todo crente. Todos aqueles que creem em Jesus são a habitação do Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não é de Deus, não pertence a Deus. Pode pertencer ao mundo, ao sistema do mundo, ao engano do mundo, mas o próprio Espírito Santo que habitou em mim no dia que eu coloquei minha vida diante do Senhor, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não há dúvida para o salvo. Quando a gente diz que se partirmos agora estaremos com o Senhor, é porque isso testifica. Eu sei, não porque eu sou bom, faço boas obras, mas eu sou um pecador arrependido, e o Senhor sabe disso, e o Espírito Santo de Deus trabalha no coração. E o texto continua: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, aqui fala de herdeiro. A herança, o crente herdará a herança espiritual que todos os crentes receberão, que é a plenitude da nova criação. Quando Deus transformar todas essas coisas, tirar todo o mal, todo o pecado, todo cristão tornou-se herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. O que é herdeiro? Herdeiro, sou herdeiro de quê? Da salvação. Eu vou ser salvo, já estou sendo salvo de todas essas coisas. Herdeiro da salvação eterna, do próprio Deus, glória e tudo que há no universo. Olha, tudo fazemos parte dessas coisas. E que co-herdeiro que Paulo está falando em Romanos? Jesus é o herdeiro de todas as coisas, e todo filho de Deus recebe pela graça a herança com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Amém. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento, e que os nossos ouvidos estejam atentos, e que continuemos a ouvir o que a palavra do Senhor tem para nós. O que os nossos olhos nunca viram, passou no coração do homem, Deus tem preparados para aqueles que o amam. E nós sabemos quando amamos o Senhor, quando nós sabemos se amamos ao Senhor. Quem ama procura estar junto. Quem ama tem comunhão. Quem ama está orando. Quem ama está recebendo a instrução pela palavra. Não entendi, Senhor, mas que o teu Espírito me dê entendimento. Nem todas as coisas entenderemos. Lá na eternidade nós vamos entender muita coisa, mas uma coisa devemos entender: que precisamos de Jesus nessa terra, e que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e que Ele tem uma igreja neste mundo, a igreja na localidade, a igreja universal, do qual nós vamos fazer parte, dos novos céus e a nova terra.